quem se sente que depois dos 40 a vida ficou mais pesada. Hoje nós vamos conversar rapidamente sobre como a vida é depois dos 40, 40, 50, 60, e é apenas o início da sua melhor versão. Bom dia, bom dia, bom dia. Hoje, quinta, 23 de abril de 2026. É maravilhoso, eu agradeço a Deus por estar aqui com vocês de novo para essa conversa rapidinha. Então, aqui nesses 15 minutos, a minha missão é compartilhar alguns dos pensamentos com vocês. E eu espero então que te faça refletir sobre o sentido da vida. Você que já passou aí dos 40 e sente que a vida já tomou todas as decisões. A minha missão então aqui hoje é isso aí. Eu vou só colocar aqui então a nossa apresentação para você poder acompanhar, compartilhando a nossa tela aí com você. Então, se você já passou dos 40 e sente que a vida já tomou as decisões, eu quero que você dê uma paradinha agora, rapidinho, nesses 15 minutos, junto comigo aqui e me acompanhe até o final. E você já sentiu, então, essa sensação de que o entusiasmo dos anos que você tinha, 20 anos, se desfez em boletos, em obrigações, em cuidado dos filhos e escolhas feitas apenas para sobreviver? Pois é, pessoal. Muita gente pensa assim e sente que depois dos 40, 45 minutos do segundo tempo, o jogo já está decidido. Ou melhor, do primeiro tempo, né? Segundo tempo aí a gente já papocou. Mas hoje, então, eu estou aqui para trazer algumas das ideias que passaram pela minha cabeça, então, nesses dias, que vão aí, então, na direção oposta disso. Eu vou te mostrar, então, que nessa fase, depois dos 40... não é o fim da linha, e sim apenas o início da tua segunda e melhor chance da tua vida. A ciência e a psicologia nos mostram todos os dias que estamos então diante de um dos melhores momentos e mais potentes da nossa jornada humana. Então, se você acredita nisso, já coloca aí nos comentários e fique comigo até o final, porque nós vamos chegar aqui a uma conclusão que tanto eu quanto você, a gente pode transformar essa fase da nossa idade na mais significativa da nossa vida, da minha vida, da tua vida, com clareza mental, saúde e propósito, para realmente fazer a gente pular da cama, cair de joelhos, agradecer a Deus pelo dom da vida e sair forte para desbravar o mundo. Então, para começar, vamos detonar esse mito de que o nosso cérebro envelhece e para de aprender. A ciência comportamental já provou que o nosso cérebro é capaz de se reinventar depois dos 40. Então, existe uma palavrinha difícil que se chama neuroplasticidade. Eldin, o que é isso? What is it? Isso é a capacidade, então, de formar novas conexões entre os nossos neurônios. Neurônios são as células do nosso sistema nervoso do corpo inteiro que fazem a transmissão de informações. E o mais importante é que a neuroplasticidade não tem limite. E aqui vai então uma curiosidade que eu pesquisei em um estudo, que agora já não me lembro exatamente de onde foi. A década dos 40 e 50 anos de idade são as mais importantes para o nosso cérebro. Então, a gente se manter ativo nessa fase pode reduzir o risco de demência no futuro em até 45%. E o meu pai teve esse problema de demência, eu sei o quanto é triste. Mas então, para você evitar isso, você pode recorrer ao exercício físico, que isso aí vai melhorar o teu fluxo sanguíneo, tanto no teu cérebro, quanto no teu corpo, nas tuas pernas, nos teus braços, nas tuas articulações. Isso aí vai, então, melhorar a criação de neurônios. Ou então, para simplificar, cuidar do teu corpo agora é literalmente garantir a tua inteligência e memória mais à frente. O segredo não é a intensidade, mas a regularidade. Fazer um pouquinho a cada dia, uma caminhada rápida, ou até já subir umas escadas, já vai ajudando bastante. Mas não é só a mudança na parte física que é profunda. Aquele famoso psicólogo Carl Jung, ele usava um termo grego que pode parecer um pouco alucinante para você. Chama-se metanoia. E metanoia não é o que você está pensando. Metanoia significa transformação da mente, uma verdadeira reorientação da vida. É como se na primeira metade da vida a gente estivesse assim preocupado em construir um ego, né? A nossa carreira, a nossa imagem social, as poses, e o que os outros pensavam da gente ou pensavam da gente importava bastante. Só que depois dos 40, meu amigo, minha amiga, esse ego muitas vezes já não se sustenta mais. A gente sente aquela vontade, aquela fome de viver de uma maneira diferente. Vou dar só uma pausinha aqui que saiu o slide aqui, eu me empolguei e apertei uma tecla aqui errada. E aí eu vou botar aqui na exibição de novo, em tela cheia, para a gente continuar vendo. Então vamos prosseguir, pessoal. Então o Jung, ele dizia que na meia-idade, na metade da vida, a gente passava então por esse processo de individualização,
onde a gente começava a expressar, então, uma parte da nossa personalidade que a gente negligenciou a vida inteira. E é por isso que muitas pessoas sentem, então, essa vontade de mudar tudo. Isso, então, não é só uma crise de identidade, é a própria evolução da gente. É o teu eu interior, é o meu eu interior também, pedindo espaço, então, para a vontade real de viver, para o amor e para aquilo que realmente importa na nossa vida. Então, agora, já passando aí já para a conclusão, né? Então, eu não quero que você vá embora. E vamos, então, falar um pouquinho mais de trabalho. E trabalho sempre é meio ruim, né? Mas, então, eu prometo que vai ser bem pouquinho mesmo. A maioria das pessoas que passam por esse processo de transição de carreira depois dos 40 anos, dos 50, pensa que é um desafio assustador. E às vezes é mesmo, mas é uma das ações mais poderosas que você pode fazer por você. Muita gente então congela, fica parado porque acha que vai começar do zero. Então, meu amigo, minha amiga, preste atenção. Quando a gente recomeça depois dos 40, dos 50, isso não é começar do zero. Eu sei que a idade às vezes atrapalha, mas a gente tem muita bagagem. A maturidade então nos dá coisas que nenhum jovem de 20 anos tem. Inteligência emocional, resiliência, uma rede de contatos sólidas, experiência de vida, capacidade então de tomar decisões estratégicas sob pressão. E muitas empresas, muitas mesmo, buscam essa visão sistêmica de uma pessoa de mais de 40, que tem estabilidade emocional, que só o tempo traz. Desde então, é óbvio, né, que você continue com o sangue no olho, com vontade de fazer as coisas, igual eu, igual você. Mas se você pensa, então, em empreender como eu faço, saiba que muitos homens e mulheres maduras estão liderando esse movimento aqui pelo Brasil e pelo mundo. Pessoas com mais de 45, 55 anos, elas formam o que as pessoas precisam realmente, né? Elas crescem bastante aí no mundo dos negócios consolidados. Então, esse limite não é a tua idade, é a tua clareza de propósito que vai puxar a disciplina e a constância que fazem qualquer pessoa crescer. E para muitos de nós, essa fase também coincide com a saída dos filhos de casa, né? O meu filho Helder Júnior está lá em Recife estudando medicina. E aí, eu e Patrícia sentimos, como você deve sentir também, a famosa síndrome do ninho vazio. E aí, de repente, a rotina que orbitava em torno dos filhos para, silencia, diminui o ritmo. E isso gera, então, uma crise de identidade na gente, porque muitos de nós passamos anos sendo pais do Helder, do Chiquinho, do Francisco, ou então a mãe também da fulana e da cicrana. Mas esse luto simbólico é necessário, não só para os nossos filhos crescerem, mas para você também se fazer uma pergunta de ouro. Quem que eu posso me tornar agora? Quem eu quero ser agora? Já que eu tenho mais tempo e mais dinheiro também, muitas vezes. Esse tempo que antes era, então, dedicado àquele cuidado diário, agora é seu. É o momento, então, de você retomar hobbies esquecidos, fazer cursos, passear, viajar, que coisa legal, né? E também se engajar com causas que você acredita, igual eu estou fazendo aqui agora, junto contigo. Então, redescobrir esse propósito na nossa vida não é só preencher o nosso tempo, é reconstruir a relação com a gente mesmo. É entender que a parentabilidade, que palavra difícil, né? Não acabou, ela apenas se transformou para uma fase mais madura, menos corrida e centrada na preocupação com a gente mesmo. E aí você pode se perguntar, né? Eldinho, tá bom, mas como é que eu coloco isso em prática? A resposta genérica podia ser depende, né? Como os queimas gostam de falar. Mas eu sei que não é isso que você está procurando aqui. Então eu vou te passar alguns passos que eu tenho feito e que tem dado muito certo comigo. Vamos começar então pelo primeiro, que é o recondicionamento mental. Você precisa atualizar, fazer um upgrade aí do teu sistema operacional. Se você vive se repetindo, poxa, eu estou velho demais, minha vida, minha saúde já não é a mesma. Pare com isso. A tua mente vai ficar acreditando nisso, porque quando a gente repete, ela assimila e começa a fazer a gente se sentir assim. Então, uma maneira interessante é abandonar um pouco esse teclado, esse celular, essa Netflix e pegar um papel e uma caneta. Sim, o velho papel e uma caneta. E aí você vai puxando da tua mente os teus medos, as tuas vitórias, as tuas virtudes. Isso vai te ajudar muito a organizar os teus pensamentos. Outra coisa, então, bacana que eu estou fazendo são as afirmações positivas, baseadas nas nossas características, na realidade da nossa vida. Em vez de dizer algo que a sua mente rejeita, como eu estou jovem, né, querendo se manter ainda jovem, garotão, diga assim, ó, eu tenho coragem para recomeçar, mesmo com medo. Ou então, outra frase bacana, eu estou aprendendo algo novo todos os dias. Isso tem uma força muito bacana, principalmente com essa inteligência artificial de hoje em dia, que abre os nossos horizontes sem precisar daquelas enciclopédias basta para a gente ficar pesquisando. Então isso te dá coerência para o teu cérebro aumentar a tua autoestima. Vamos agora para o próximo slide, dando uma pausazinha para a garganta aqui. E então não tente mudar tudo de uma vez.
use uma estratégia de mudar uns pouquinhos todos os dias, né, de 1 em 1%. Aí pequenas coisas boas que você faz, como ler a Bíblia, ler umas 5 ou 10 páginas de um bom livro, caminhar uns 20 minutos ou 15 minutos para ir na padaria comprar pão, ou então parar um pouco na correria e fazer aquela meditação profunda de 10 minutinhos, 15 minutinhos. Isso gera um efeito maravilhoso, composto, que ao longo do tempo vai se tornando cada vez maior. É como eu digo, você não precisa de motivação, porque a motivação passa. Você precisa fazer um pouquinho de coisas boas para você todos os dias. Então não vá embora ainda, que já está quase acabando, porque eu quero então compartilhar com você algumas experiências também que eu tenho pesquisado. Uma vivência simples aí de pessoas que já trilharam esse caminho com sucesso. Primeira coisa, a disciplina e a consistência. Elas são a chave. Elas te levam onde o talento sozinho não chega. Segundo, cerque-se de pessoas inspiradoras, de pessoas melhores que você. O teu novo ciclo exige um novo ambiente. Então afaste-se de quem vive de crítica, de escassez, de quem só abre a boca para falar coisas ruins. Terceira ideia, então, aprenda a dizer não, diga sim para você e não se sobrecarregue a sua agenda aí de compromissos que não geram valor para o teu novo propósito. Além disso, não esqueça da tua saúde digital, meu amigo, minha amiga. Desconecte-se, quase não sai. Desconecte-se de telas que não te trazem nada, que te façam uma pessoa melhor. Aproveite o teu tempo para fortalecer os laços humanos com pessoas do bem e permita-se então passear na natureza durante uma bela manhã, no nascer do sol, no pôr do sol. E o mais importante, pratique a gratidão. Agradeça a Deus, agradeça a tua esposa, a teu marido, aos teus filhos. Agradeça principalmente a você mesmo por você querer se tornar uma pessoa melhor. E reconhecer então o que já é bom na tua vida traz uma satisfação que nenhuma coisa que você compre vai te dar. E agora preste atenção. Preste bastante atenção. Algumas pesquisas nos mostram que por volta aí dos 50 anos a nossa conexão entre a paixão e a força de vontade, ela pode diminuir e diminui mesmo. Quando a gente é jovem, a gente tem muito gás. A paixão nos faz correr maratonas, meia maratonas. Mas depois dos 50, com uma dor nas articulações, no quadril, nas dobradiças, né? Joelho, tornozelo, quadril, ombro, a gente pode não ter tanta essa paixão. Mas a coragem de agir tem que manter-se firme. E o que é que isso significa isso, Eldinho? Que você não pode esperar a vontade chegar para você fazer as coisas. Você precisa buscar de uma maneira ativa esses interesses legais e se esforçar realmente para mantê-los acesos. Então, meu amigo, minha amiga, já chegando aqui pelo final, mas não vai embora, essa chama acesa é uma coisa que você vai precisar cultivar diariamente. Procure coisas que te façam feliz e não abra mão de mantê-las, porque isso faz você mudar para melhor. Então, já finalizando, eu quero te dizer uma coisa aqui do fundo do meu coração, que aquece a minha vontade de estar aqui com você mais vezes como estamos. Você é a tua escolha mais importante da tua vida. A mudança não vai vir de um livro que você lê, de uma ida na igreja apenas, de uma leitura de um livro e etc. Ela vai vir no momento em que você resolve decidir parar de ficar vendo os dias passando, caindo entre os teus dedos e parar de apenas querer sobreviver e decidir então viver de verdade, sorrir para a vida, sorrir para você mesmo no espelho quando você vai escovar os dentes, sorrir para as pessoas, dizer bom dia para o porteiro, para a faxineira, para as pessoas que passam pelo elevador onde você está. E isso não importa se você tem 50, 60 ou 70 anos. Enquanto houver vontade de você estar recomeçando, ainda existe tempo, ainda existe vida na tua vida. E a segunda metade, então, da nossa vida é para o crescimento espiritual e também para a realização de trabalhos solitários, etc. É o tempo, então, da gente ser forte em ser flexível e fazer. Parece meio complicado, né? Ser forte em ser e ser flexível em fazer. Ou seja, não se cobrar muito naquelas coisas que você pode dispensar. Não carregue, então, o passado, as coisas que já passaram na tua vida como um fardo aí de frustrações. O passado já foi, já era. E o desafio, então, é abrir espaço para o futuro e para o hoje, para o aqui e agora. Então comece pequeno, mas comece agora mesmo a mudar, a querer ser uma pessoa mais bacana, melhor, com você mesmo, principalmente. E dê um passo de cada vez. Uma escolha é dar o sim para você mesmo. Agradecer a Deus quando você acorda, quando você olha para o lado e a tua esposa está do teu lado de manhã, o teu marido está do teu lado. Você poder falar com o seu filho pelo WhatsApp, que ele já saiu de casa. E aqui agora, já finalizando, eu tenho também um método que eu criei, se você quiser aprender a investir com segurança em ativos digitais, como Bitcoin, mesmo para quem não sabe de nada de investimentos. Então dê uma conferida lá no link da minha bio. Então, já terminando por aqui,
Muito obrigado por você estar aqui comigo até agora. Um dia maravilhoso para você. E se esse conteúdo fez sentido para ti, compartilha com aquele amigo, com aquela amiga que também está precisando um sacode positivo, um sacode do bem. Então vamos transformar esse período da nossa vida na melhor época da nossa história. Fique com Deus, que Deus te abençoe e te proteja de todos os males. Forte abraço!